Bom dia, famílias e crianças! Hoje o nosso vídeo ele é dedicado aos pais. É uma orientação aos pais e responsáveis que vão receber em casa as atividades de grafomotricidade. Nós já conversamos em reunião de pais, já explicamos um pouquinho sobre essa importância, mas hoje a gente veio conversar um pouquinho mais a fundo. Então, aqui na nossa escola, nós trabalhamos a psicomotricidade da criança. O que isso significa? Significa que a gente trabalha todos os músculos do corpo. Como é que a criança fala, como é que a criança brinca, como é que a criança se movimenta. Tudo isso é muito importante, porque para cada movimento a gente precisa de um pensamento. Graças aos avanços da neurociência, hoje nós sabemos que 90% das conexões cerebrais das crianças acontecem até os 6 anos de idade. Isso quer dizer que quanto maior a estimulação nessa idade, maiores conexões vão se fazer dentro da cabeça da criança. E isso vai ajudar ela ao longo de toda a vida. Por isso que a educação infantil é tão importante. Na nossa escola, a gente trabalha muito com as brincadeiras. Elas são extremamente importantes para a interação social e também para o desenvolvimento intelectual dos nossos alunos, porque através da corrida, através do desenho, através de uma música, a criança é estimulada, esse desenvolvimento de habilidades e de aprendizagens, elas são desenvolvidas no momento onde essas conexões mais acontecem. Quando a gente fala de grafomotricidade, a gente fala de um movimento extremamente importante que vai ajudar os nossos alunos no momento da escrita. Isso quer dizer que em um determinado momento a criança já vai estar apta para fazer movimentos pequenos, para pegar coisas pequenas, para fazer movimentos pequenos com as mãos. E é isso que a gente chama de grafomotricidade. São os movimentos que vão dar habilidades necessárias para toda a vida da criança. Habilidades como comer, desenhar, pintar, pegar objetos pequenos, conseguir abotoar uma blusa, amarrar um sapato, amarrar uma corda, desamarrar alguma coisa, abrir um zíper, abrir uma mochila. Tudo isso faz parte desses movimentos mais finos, desses movimentos pequenos. A gente precisa construir essa habilidade. Esses movimentos pequenos, eles são feitos por músculos. E a gente sabe que os músculos precisam ser trabalhados, precisam ser exercitados. Por isso a necessidade de tantas brincadeiras ao ar livre, brincadeiras onde as crianças possam correr, onde as crianças possam desenhar, pintar, montar blocos. Tudo isso faz com que a criança treine o cérebro para conseguir fazer os movimentos que mais para frente vão ser utilizados a vida inteira, para dirigir, para escrever, para fazer uma obra de arte, para tocar violão, enfim, todas as coisas que as nossas crianças vão querer fazer ao longo da vida. Quando essas crianças crescem com uma falta de estimulação, tanto da psicomotricidade como da grafomotricidade, elas acabam apresentando alguns comportamentos. Por exemplo, são crianças que não conseguem muito bem segurar os objetos, crianças que acabam derrubando muitas coisas. A gente também tem crianças que seguram de maneira errada os talheres e o lápis, a caneta, o pincel. Por que a gente fala errado? Porque a maneira certa de segurar um lápis, a maneira certa de segurar um talher é um conhecimento social, né? Alguém precisa mostrar para essa criança que no meio onde ela vive, as pessoas seguram o talher de determinada maneira. As pessoas seguram o lápis e a caneta de determinada maneira. Por isso que é o errado, que a gente pode trazer essa informação para a criança e fazer com que ela segure o talher de uma maneira mais prática, para que ela não derrube tanto a comida na roupa. A gente pode explicar para essa criança, conversar com essa criança e mostrar a maneira correta de segurar um lápis para que ela tenha realmente os movimentos necessários para poder escrever todas as letras do alfabeto. Quando a grafomotricidade não é bem trabalhada na infância, a gente percebe em alunos mais velhos algumas dificuldades. Por exemplo, as crianças acabam apresentando letras que são irreconhecíveis, que a gente chama de disgrafia, que é mais do que uma letra feia, é realmente não conseguir traçar as letras.
E isso causa muita insegurança, medo e às vezes até dores musculares nas crianças por elas não terem trabalhado direitinho os músculos necessários para essas atividades. São crianças que não vão querer desenhar, são crianças que não vão querer escrever, que às vezes choram no momento de alguma atividade de escrita ou que ficam com essa insegurança muito grande porque os movimentos não foram estabelecidos da maneira correta. Por isso a gente precisa tomar bastante cuidado e prestar bastante atenção em alguns sinais que nós conseguimos perceber nas crianças desde pequenininha. Por isso que é muito importante a participação de um adulto nesses momentos, porque se eu percebo que uma criança está segurando o lápis de uma maneira que não vai favorecer a escrita, o professor ou mesmo o responsável que está do lado, ele tem que ser o transmissor desse conhecimento social, né? A gente tem que chegar para a criança e dizer a ela, olha, a maneira correta, a maneira social de se segurar esse lápis, ela é assim. E aí a gente mostra para a criança como é que segura o lápis, se precisar a gente segura na mãozinha da criança junto com ela para que ela aprenda esse movimento e assim a gente vai desenvolvendo essas habilidades. Na educação infantil, nós trabalhamos muito com músicas que usam os dedinhos, né? Que usam essa habilidade de mexer os músculos da coordenação motora fina. Então a gente está sempre cantando com as crianças, mexendo as mãos, batendo palmas. Esses são movimentos muito interessantes. Mais do que assistir a um vídeo, né, no celular de uma música, fazer os movimentos junto com esse vídeo é muito importante, para que as crianças comecem a treinar esses músculos tão importantes. A gente tem também atividades onde a gente pede para que elas peguem pequenos objetos. Lembrem-se sempre de ter um adulto responsável perto, porque essas peças podem ser engolidas. A gente brinca bastante com massinha de modelar, então a gente faz, né, o que a gente chama de minhoquinha, aí depois a gente faz a bolinha, a gente picota a massa de modelar, né, a gente corta em pedacinhos pequenininhos. Todas essas atividades estão trabalhando os músculos, estão fazendo com que as crianças pensem em um determinado movimento. Isso vai ser muito importante. E é claro, a gente tem também as atividades com recorte, com e sem tesoura. Recortar e picar papéis é bastante importante para ter essa mobilidade manual e também fazer o uso da tesoura. E é claro, depois de um tempo, a gente entra com as atividades de grafomotricidade. A gente sempre precisa lembrar que o interessante dessas atividades não é a repetição incessante, não é fazer a criança treinar até cansar. Muito pelo contrário, a gente quer que as crianças vejam essas atividades como uma possibilidade de treino, uma coisa, uma atividade, um momento que vai ajudar essa criança na hora da escrita de uma letra, de desenho de um personagem, de representar alguma coisa, de fazer uma reescrita de uma obra de arte. Então, esses movimentos eles são super importantes e a gente vai trazer alguns desses movimentos que precisam ser trabalhados nessa aula online para que esses músculos sejam desenvolvidos. Sempre que a gente falar de habilidades esperadas, a gente precisa levar em consideração que nós temos alguns alunos com dificuldades um pouco mais acentuadas, com dificuldades que a gente vai precisar realmente da ajuda de um profissional especializado, assim como a gente precisa às vezes de uma fono, assim como a gente às vezes precisa, né, de alguém que trabalha essa habilidade motora um pouco mais aprofundado com as nossas crianças. Às vezes a gente precisa da ajuda de um fisioterapeuta. Então a gente leva em consideração que observando essas habilidades, a gente pode tanto auxiliar com atividades na escola, que pedagogas e professoras, que mesmo os responsáveis podem auxiliar, mas sempre que a gente vê que alguma dessas dificuldades ela está muito acentuada, é sempre muito interessante conversar com o pediatra dessa criança para ver se é interessante levar essa criança a um especialista. Sempre que vocês tiverem qualquer dúvida sobre essas atividades, entre em contato com a nossa escola. A gente pode explicar um pouquinho mais, trazer mais exemplos para que vocês possam fazer essas atividades sempre com muita segurança.